opiniões são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Unidos contra o Câncer. Seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Aqui no Unidos contra o Câncer, Dr. Renato Marinho recebe especialistas e amigos que vão lhe informar através de um papo legal tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando na Melodia FM 87.9 ao vivo e também pelo Instagram hoje ao vivo, porque eu tinha que abrir também ao vivo pelo Instagram e também no nosso canal, né, Unidos contra o Câncer, pelo YouTube. A gente está aqui hoje num episódio mais que especial, nesse podcast Unidos contra o Câncer. Sejam muito bem-vindos para poder participar, trazer informações e cada vez mais trazer convidados, né, que têm histórias inspiradoras, luta, né, história pessoal, de trabalho, de vivência em relação ao combate ao câncer, né, na nossa região. O nosso podcast Unidos contra o Câncer é uma iniciativa em que a gente busca trazer pessoas, experiências, né, nessa luta, na parte médica, de informações de saúde, na parte de cuidado ao paciente, aos cuidadores, trazendo histórias inspiradoras, informações com credibilidade, com bastante qualidade, né? Sejam muito bem-vindos e a gente hoje vai ter um episódio especial falando sobre solidariedade em relação aos pacientes oncológicos. Então, nosso podcast ele é um projeto independente social e para que ele continue crescendo, é importante que você divulgue, que você patrocine, você aí empresário que quer realmente ter uma causa especial. E hoje vai ser um episódio que vamos tocar justamente nesse assunto. A gente tem muitos projetos sociais e que é necessário ter uma participação mais vívida, né, da sociedade, do poder público, para que certas ações que às vezes têm dificuldade tanto da iniciativa privada quanto do poder público, que a gente fala que é o terceiro setor, que é muitas vezes onde que não chega o braço, muitas vezes do Estado, que tem às vezes dificuldade. Então o nosso tema hoje vai ser mais que especial com Maria do Carmo Gomes Cândido, que é mais conhecido como Carminha, né, da Casa do Amor. Hoje a gente vai falar sobre a história da Casa do Amor, que tem sido, né, na realidade, um lar para os pacientes oncológicos, oferecendo hospedagem, alimentação, carinho, cuidados clínicos, né, lá realizados cuidados em saúde. E Carminha vem justamente para poder compartilhar com a gente sua vida, sua experiência e mostrar tudo aquilo que está fazendo e aquilo que precisa ainda melhorar. Seja muito bem-vinda, Maria do Carmo, nossa Carminha. O espaço é todo seu. Obrigada. Faça suas considerações iniciais, que é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu quero carinhosamente cumprimentar todos que estão nos acompanhando e a oportunidade, né, o convite que você me fez para a gente falar um pouco da Casa do Amor. E me conta aqui, a gente já sabe, eu estava até comentando aqui no início, que eu estou em Conquista desde 2009. Eu tinha terminado a residência de oncologia em Belo Horizonte e cheguei para atuar, né? Inicialmente na iniciativa privada, também depois de um tempo entrei também no Estado, né? Em relação ao atendimento público. Mas se tem uma pessoa, o nome que eu conheço fora do serviço que eu estava, era Carminha. Pensa numa mulher que eu falo que é uma heroína aqui, é um modelo de exemplo, de doação e que nos honra muito de estar aqui. Então, Carminha, conta pra gente aí sua trajetória, como é que era antes da Casa do Amor, como que foi sua infância, conta aí pra gente quem é Maria do Carmo, Carminha, como é que foi? Então, eu toda a vida, desde adolescente, fui muito voltada para esses sentimentos, né, esse sentimento social de pessoas sofridas, né? E desde adolescente eu sou católica, participei do grupo de jovens e naquela época era delegado algumas funções para a gente, ações que a gente teria que fazer para prestar conta ao nosso diretor espiritual. E todo mundo assumia, né? Um ia catequizar e eu ia para a periferia para olhar os doentes, né? Aí tinha no meu pensamento de fazer um curso voltado para a saúde, mas meus pais não tinham condições, então eu fui lidando com isso só pela vontade e pela experiência de estar sempre com essas pessoas.
E aí eu pegava pessoas assim em situação de rua, alugava casas sem ter condição nenhuma, eu adolescente, colocava aquelas pessoas. Depois, quando surgiu os primeiros casos de HIV aqui na cidade, eu abracei essa causa, onde vinham muitas pessoas em situação de rua também, pessoas dependentes químico, né? E essas pessoas vinham sem moradia. Quando eles eram internados, aí a assistente social me ligava: Carminha, internei alguém que está com tuberculose, soro positivo e não tem para onde ir. Aí eu alugava, eu ia para esses bairros periféricos, conseguia casinhas baratas, alugava 8 casinhas, colocavam eles. Durante a semana eu saía pedindo esmola na feira, no supermercado, para poder amparar eles, dando alimento, pedia móveis usados, colchão, e fazia essa parte todinha. Mas o meu sonho, na verdade, era ter uma casa com uma estrutura que eu pudesse colocar todas essas pessoas comigo para que eu pudesse cuidar delas. Mas Deus esperou, né? Deus mandou eu esperar, e foi quando instalou o tratamento oncológico aqui em Vitória da Conquista. Minha irmã foi acometida de um câncer, eu levava ela para o tratamento, e quando eu chegava eu via as pessoas chorando, eu achava que era por conta da enfermidade. Eu ia tentar ouvir e todas falavam assim: olha, eu vou voltar para morrer em casa, que eu não conheço ninguém aqui na cidade, não tenho dinheiro para pagar hotel. Aí eu comecei a levar essas pessoas para minha casa, minha residência, né? Mas eu não tinha como levar muitos, porque eu já tinha muitos filhos adotivos, né? Mas a primeira vez eu levei 3. Quando foi na segunda período que ela foi fazer quimioterapia, já tinha mais umas 5 pessoas esperando, e eu já não tinha mais condições. Foi quando, nas minhas orações, eu pedi muito discernimento a Deus como fazer, e lembrei do arcebispo da época, que era o bispo da cidade, Dom Celso, e aí eu fui lá pedir a ele uma ajuda. Quando Aliás, Dom Celso não, Dom Geraldo. Isso quando? No ano de 2000. Ano de 2000. Foi, aí eu fui pedir uma ajuda, que eu estava sem saber o que fazer, que eu estava com 3 pessoas na minha casa, tinha 5 precisando de um apoio. Aí ele falou para mim: ô Carminha, eu tenho uma casa lá da diocese, se você quiser essa casa, eu lhe dou essa casa. Aí eu fui para essa casa, onde essa casa, que era habitada pelos irmãos de rua, né? A casa toda suja, porta quebrada, não tinha piso, e eles moravam ali dentro. E aí eu saí juntamente com o padre Gilberto, pedindo ajuda na cidade para que pudesse reformar essa casa. A casa foi reformada com 3 quartos, e ali a gente acomodava 30, 40 pessoas, né? E sempre ele chegava lá em horários assim de almoço e via a situação, pessoas dormindo no chão, pessoas acometidas de tumores abertos, secretivos, fédido, e todo mundo misturado, né? Não tinha como isolar ninguém. Aí ele falou para mim assim: minha filha, não pode ficar assim, nós vamos ter que dar um jeito de arrumar um lugar para você ficar. Aí ele mesmo foi, procurou o prefeito da época e fez esse apelo, e o prefeito doou o espaço onde nós construímos a Casa do Amor. Isso depois foi quando? Porque começou, né? Era um outro ambiente em 2000. Em 2000, ficamos uma média de uns 8 anos, mais ou menos, desse lugar. Aí ganhamos esse terreno, e a prefeitura doou o terreno, e com a ajuda de muitas pessoas, tem o Dr. Valverde, foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Fazendo assim festas, criando outras atividades para que pudesse gerar dinheiro na doação, para que essa casa fosse construída, né? E ela foi inaugurada quando começou a funcionar? Ela lá, né? Da onde que é atualmente? Lá foi em 2009 ou 2010, mais ou menos. Entendi. Né? E hoje a casa, nós já temos 120 leitos, né? Uma casa com vários equipamentos assim de recursos para que o paciente se sinta confortável naquele ambiente. Nossa missão maior, toda essa missão nossa, é o amor, né? A gente procura, assim, da melhor forma possível, acolher essas pessoas. Não basta o sofrimento da enfermidade, como também nós temos, assim, muito sofrimento social, né? Entendi. E naquele período, no início, quais, assim, além desses desafios, o que mais que tinha de desafio, de dificuldade? O que você percebeu daquele período para cá? Tinha muitos desafios. Eu não tinha carro para transportar os pacientes, né? E não tinha dinheiro também.
Aí eu pedia dinheiro na rua, o povo me dava, eu arrumava uma van, pagava o motorista para levar os pacientes, para trazer lá para mim. E aí, aquele sofrimento, assim, eu não podia pagar ninguém para me auxiliar na cozinha, eu que tinha que me virar, ligar para as pessoas, ô gente, me ajuda a fazer um almoço hoje, paciente mal. Aí, as faculdades daqui, na época, FTC, alguns estudantes de enfermagem iam fazer o estágio lá, auxiliava nesses curativos, né? E era dessa forma, foi muita luta, muita luta. Depois, então, eu tinha certeza que Deus estava abrindo as portas, né? Como Ele abriu para essa construção, que foi, assim, uma bênção. E hoje, a gente já tem uma casa nós já temos um consultório odontológico, porque nós recebemos muitos pacientes na situação acometidos de tumores de cabeça e pescoço. Às vezes, chegam com os dentes todos estragados. A dificuldade que eu tinha para arranjar um dentista para poder fazer esse atendimento gratuito. E aí eu fiz um projeto e Deus me ajudou que eu consegui montar o consultório, né? No momento ele não está funcionando porque a cadeira quebrou, mas já ganhei uma cadeira nova. Nós temos 3 dentistas à disposição para esse atendimento, né? Temos 3 psicólogas com atendimento normal, tem uma médica, né, comprometida. Aproveita e fala o nome da doutora Elma, né? Doutora Elma, uma bênção de Deus. Tem as 3 psicólogas, a Alba, a Agnailde, mais outra pessoa. Temos sala de curativos, temos um refeitório amplo, uma farmácia, temos 2 farmacêuticas, né, que cuida dos medicamentos. Temos 2 enfermeiros, temos também uma equipe já atuando nos cuidados paliativos, todos eles já profissionais, né? Profissionais nessa área. Doutor Elma é paliativista, Gustavo terminou o mestrado agora também. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos, tem a psicóloga também, cuidados paliativos. Então, nós temos esses pacientes lá e eles são cuidados da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível. Aproveitando, eu faço um convite, né, para vocês que estão em Vitória da Conquista, região sudoeste, que em algum momento venha conhecer, né, porque tem certas coisas que de longe, né, pela rede social, às vezes ninguém fica aquela dúvida, será que é mesmo? Mas uma coisa eu falo, eu sou meio São Tomé, sabe? Assim, eu meio que tenho que ver, né, para poder olhar e realmente. E penso também que mineiro é um bicho desconfiado, né? Verdade. Mas assim, se tem algo que eu falo assim, de pureza de alma, de bem claro, é o que aquela Casa do Amor ela faz para esses pacientes, do ponto de vista de sociedade, de ajuda, é algo assim, assim, é fantástico, assim, é algo que eu até estava conversando que desde quando eu cheguei em Conquista e que eu vejo hoje, eu acho muito difícil ter alguém que ajude tanto próximo aqui nessa cidade, igual a Maria do Carmo. Isso aqui, assim, se me conseguir me falar alguém que ajude, uma pessoa assim, me fala assim, eu faço ajuda no dia a dia, eu já falo aqui com toda a pureza da alma. Carminha, realmente, ela faz diferença na vida de outras pessoas. E eu falo que, a gente fala o que a gente faz de bom, volta em dobro. Ela deve estar ali, o saldo dela de bondade deve ter assim para gerações e gerações. Mas é importante que as pessoas conheçam, até para poder sensibilizar e ver o que precisa ser feito, né? Então, quando a gente está aqui numa rede social e a partir do momento que a gente fala, gente, se inscreva, compartilhe, né? Compartilhe, mande essa gravação, esse episódio, porque quanto mais pessoas chega essa mensagem, em algum momento chega alguém que pode chegar ali e fazer uma doação, de chegar e falar, abrir as portas em alguma dificuldade que tem, né, trazer alguma ideia de crescer, porque realmente do ponto de vista de assistência social e do ponto mesmo de cuidados clínicos, né, de suporte, essa Casa do Amor ela é muito importante para assistência oncológica em nossa região. Ela, assim, até para as próprias unidades de saúde, a gente sabe que é até uma, assim, às vezes eu tenho uma dificuldade com o paciente, falo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí falou, gente, deixa eu mandar essa mensagem aqui para Carminha, porque ela vai navegar ele aqui, vai cuidar, como você fala, seus filhos, né? Meus filhos, eles geralmente me chamam de mãe, né? Me chamam de mãe. E eu fico assim, observando, tem um paciente lá, ele já tem 1 ano e pouco, que está na Casa do Amor, né? Ele teve um câncer e está agora com um problema nos membros inferiores, não anda mais. E às vezes eu chego no quarto, falo assim, pergunto como é que ele está.
Aí ele fala assim, eu não quero sarar, porque eu fico com medo de sarar, você mandou embora. Acho que eu sei quem é. Pois é, eu não quero sarar, eu quero ficar doente, mãe, para me ficar aqui com você. Então eu falo assim, é muito gratificante esse amor, né? Muito gratificante. E assim, a oportunidade de agradecer as pessoas que são comprometidas com esse projeto. Lá na Casa do Amor, a gente gasta uma média de 10 quilos de carne por dia, não é? E aqui na cidade tem um grupo que elas criaram, o grupo da carne. Eu não conheço todas as pessoas que mantém essa carne. Então, elas compram uma média de 100 quilos de carne por mês e 100 quilos de frango. Se você perguntar quem é Carminha, eu sei algumas pessoas, mas é um grupo grande. Então, já me deixa, assim, despreocupada nesse sentido. A gente gasta uma média de 30 litros de leite por dia, né? Tem uma pessoa que, desde quando eu comecei esse projeto, que ele manda para mim, todo santo dia ele manda levar lá 4 litros de leite. Eu fico assim impressionada, né? A fidelidade dele nessa ação. Eu fico assim, grata a Deus por Deus ter colocado pessoas, né? Assim, conta pra gente, aproveitando já que falou, como é que é aquela relação dos custos diários, de material, de tudo, de pessoal? Como é que é hoje lá a Casa do Amor? De profissionais que precisam, às vezes, ter o salário, de ter custos. O que é hoje, geralmente, a média lá na Casa do Amor? É muito difícil, porque lá não gera dinheiro, né? Lá não gera dinheiro. A gente não recebe nada de nenhum paciente. Tem pacientes que adoeceram, são pessoas diaristas, eles não têm como adoecer e já receber o benefício, tem que começar o tratamento. Mas essas pessoas, eles têm família, são pessoas simples, humildes. Então, o que eles ganham fica para eles. E a gente ainda, às vezes, tem que toda semana arrumar uma forma de ajudar os que vão para casa. Toda semana eu vou de quarto em quarto, pergunto se tem o alimento. Os que falam, mãe, eu não tenho. Aí eu arrumo a cestinha e eles levam para casa para passar o final de semana. Mas eu tenho lá 20 funcionários contratados pela casa, com todos os recursos que eles precisam receber, que são 2 motoristas, né? Porque o tratamento começa às 7 horas da manhã, vai até, às vezes, 1 hora da manhã. Então, um não pode só, né? Tem 4 cozinheiras contratadas, tem 2 enfermeiros, uma técnica, 3 cuidadores, porque nós tivemos que demitir, porque não tinha mais condições de manter, né? Tem motorista? 2 motoristas, né? Temos a lavanderia industrial, são 2 funcionárias. Tem a parte de higienização da casa, que as meninas da higienização. Tem uma secretária, tem um porteiro, que não tem como ficar sem um porteiro, né? Então, são 20 pessoas. E minha folha de pagamento é uma média de 40 e poucos mil por mês. Gasto 3 bujões de gás por semana, né? São 4 carros para abastecer, são 2 ambulâncias, uma Sprinter e um Fiorino. Então, toda semana eu tenho que ter pelo menos R$ 1.500 para atender essa necessidade. Fora outras coisas, todo mundo tem o remédio, eu tenho que providenciar. Às vezes tem um exame que precisa fazer, o SUS não cobre, eu tenho que me virar para arrumar o dinheiro para pagar, entendeu? Então, é uma despesa, assim, incalculável. Né? Papel higiênico, material de limpeza, temos assim a TU que mantém o material de limpeza, mas a demanda é muito grande. Né? Aproveitando, né? Quem é hoje de grupos que tem uma regularidade assim, que ajuda, né, regularmente em relação à Casa do Amor? Tem a questão do né, grupo TU que ajuda nessa parte. Tem a Kiakio também ajuda, né? Tem outra pessoa que ajuda outras pessoas que eu fico com medo de falar e esquecer nomes, né? Entendi. Mas a gente tem Marcelino, que me ajuda muito, assim, me ajuda a pagar um funcionário, Jorge me ajuda, tem Jaime que me ajuda, tem outras pessoas que ajudam a pagar, acho que são 6 pessoas, né? Mas eu não posso exigir muito deles, porque já é demais para mim, né? Entendi. Mas esse mês mesmo, para mim completar minha folha, faltou R$20 mil. Aí eu não desespero, eu falo, Jesus, o que eu vou fazer? Aí eu ganhei um relógio no valor de R$800. Alguém falou, Carminha, vamos fazer uma rifa. Fez a rifa, conseguiu fechar a folha. Mas todo mês tem essa dificuldade, né? Para a gente poder fechar. Mas aí também eu fico assim preocupada, porque temos assim câmara fria, a manutenção da câmara fria. As coisas que às vezes aparecem. Um carro quebra, como por exemplo, há uns 3 meses a Sprinter quebrou.
da Mercedes, tinha que ter uma peça codificada. Eu mandei para o Paraná para providenciar essa peça. O conserto era R$30 mil. A Sprinter ficou 2 meses na oficina, porque eu não tinha dinheiro para poder pegar a Sprinter, né? Depois conseguiu diminuir, ficou por menos, e eu fui procurar pessoas para me ajudar a tirar a Sprinter, que é um transporte que eu não posso ficar sem ele, porque é o transporte que conduz os pacientes ao tratamento, né? Tem a ambulância, porque nós temos uma ambulância com os recursos TI, para aqueles pacientes que estão no uso de oxigênio, né? Agora, todo mês é uma luta. E tem hora que fala, às vezes nem sabe como é que acontece. Não, Mas assim, eu confio demais e sei assim que esse projeto, essa obra, Deus me colocou lá, mas Deus que providencia tudo, né? Eu não fico sem dormir por conta dessas preocupações. Porque eu confio na misericórdia de Deus, assim, porque Deus sabe que é dele, né? Aqueles filhos são dele, então ele vai providenciar e tem providenciado. E além da misericórdia de Deus, vamos ter também, né? A gente como sociedade ter misericórdia também e tentar realmente ajudar em relação à Casa do Amor. O que você vê, assim, hoje, nossa realidade, né, de Bahia, de Vitória da Conquista? Porque assim, a gente vê toda, né, assim, não é de um dia para o outro que surgiu, né, a Casa do Amor, todo mundo sabe em relação da importância que tem isso para a nossa sociedade, mas o que você sente falta e o que você acha que deveria melhorar em relação a manter essa casa e não ter tantas preocupações assim todos os dias em relação a isso? Eu acho que seria assim a fidelidade dos doadores, né, por exemplo, alguém fala assim, Carminha, eu vou ajudar todo mês. Aí nos primeiros meses... às vezes mantém, depois a gente nunca exigiu valor nenhum, né? Entendi. Tem pessoas que têm uma fidelidade, ajuda com R$10 por mês, R$20 por mês, e a gente fica muito grata a essas pessoas porque tem um compromisso de manter, né? Mas se existisse assim a fidelidade, falar eu vou ajudar, aí a gente corre outra situação difícil. Tem pessoas que falam assim, eu não vou ajudar porque a casa recebe muita coisa. A casa recebe demais, mas eu queria apontar que nós ultimamente temos recebido muitos pacientes abandonados, oncológicos, já em situação paliativa, onde eu estava com 5 na casa, abandonados. Chegam na casa, não tem documento, eu vou tirar documento, fazer biópsia, fazer tudo para começar o tratamento. E esses pacientes necessitam de um cuidador dentro do quarto. Um cuidador custa R$3 mil por mês. Eu estava com 5. Imagine aí, né? Então, às vezes, eu não podia pagar. Ficava assim, o pessoal que trabalha não pode ficar sem, porque às vezes está na abstinência, câncer de boca, de língua, laringe, na abstinência. Então, tem que ter alguém, porque tem reações que necessitam, né? Então, é muito difícil, né? Que as pessoas acham que entra muito, mas ninguém sabe a despesa que é incalculável para a gente. E uma coisa que a Carminha deve perceber em relação às condições socioeconômicas, né, da nossa região e também da incidência do câncer, né? Então, assim, na realidade, vamos dizer, se essa casa fosse o dobro do que é, com certeza teria gente para poder... Teria gente. E também, assim, eu faço um trabalho também domiciliar, né? A Casa do Amor virou uma referência para a pobreza. Tudo que a pobreza precisa corre na Casa do Amor. A mulher vai parir, o Carminha, eu não tenho nada. Eu já vi acontecer disso. Às vezes chega início de ano, as mães falam, Carminha, arranja material escolar para mim que eu não tenho para comprar. Então virou assim uma referência. E muitos pacientes oncológicos aqui da cidade não tem como manter a doença. Precisa de fralda, precisa de medicamento, marcar exames. Tudo isso eu faço com esses pacientes. Eu tenho uma média de umas 65 pacientes que eu dou assistência a domicílio, não só oncológico, mas pessoas que tiveram derrame, infartou. Faz os cuidados paliativos. Fora então, da área oncológica. Eu faço essas visitas também a essas pessoas, porque é uma demanda imensa e o problema social é o pior que existe, né? Mulheres morrendo com a medida protetiva do marido. Então, é assim, o âmbito de questões relacionadas ao ser humano, questão social, de saúde, é muita coisa. Muito. Pacientes em casa sofrendo maus tratos da família, né? Já mandei buscar em outros lugares,
que a assistente social me liga, Carminha, em outros lugares, né? Ou eu moro aqui em tal lugar assim, o paciente está com câncer, mas está sofrendo maus tratos da família, eu mando a nossa ambulância ir lá pegar. E esse paciente vem sozinho, né? Eu tenho que me virar para ele ter todo o conforto que ele necessita e faço questão de dar da melhor forma possível para recuperar o tanto que ele perdeu lá atrás, né? E quando ele chega lá, ele é amado, ele é cuidado, né? Parece que Deus sela aqui no meu coração. E fica esse aconchego de cada um deles. E sinto também neles a mesma coisa, a segurança de ter uma mãe agora, né? Muitos chegam e falam assim, eu nunca tive uma mãe, estou tendo mãe agora. E eu fico assim, honrada de Deus ter me dado, assim, confiado em mim, né? Como é que você percebe hoje em relação à sociedade, a questão das condições socioeconômicas, culturais e de como é que a rede hoje de tratamento oncológico em Conquista e na região, qual a sua observação que você tem e que, assim, porque a gente está aqui, a gente fala Unidos contra o Câncer, mas também a gente sempre gosta de trazer pessoa que tem um olhar de como que a rede funciona. Então, às vezes, eu falo que é uma das melhores pessoas para poder perguntar e falar como é que está a situação oncológica, né, de como é que tá, que tem a visão e que lida todos os dias. Carminha, conta aí pra gente, qual é a sua visão? Os profissionais, os médicos, para mim, eu não tenho palavras, né? Acho que são pessoas super eficientes, pessoas amáveis, cuidadosas. Agora, acho que tá faltando, né? Porque eu vejo pacientes 5 meses esperando para uma primeira consulta. Isso me angustia demais. Às vezes eu chego lá para marcar, as funcionárias falam assim, Carminha, deixa aqui quando aparecer vaga, né? Então, 5 meses, uma pessoa esperar para começar um tratamento, uma consulta com o médico oncologista, né? Entendi. Então, isso me dói demais e vejo que eu não posso fazer nada. Outra situação, a radioterapia, né? Nós temos aqui um aparelho só na cidade para dar conta de Conquista e região, né? Aí, como por exemplo agora, os nossos pacientes idosos, sofridos, eu saí de lá agora e estava indo uma turma desses idosos, desses sofridos, para a radioterapia, que deve chegar lá para meia-noite, o tratamento. Então, compreendo perfeitamente que é porque não tem um recurso de outra máquina, né? Que agora, se Deus quiser, teremos até o mês de abril, o hospital de base vai funcionar a radioterapia, outro aparelho de radioterapia. Amém, né? amém. Estamos nessa esperança. E sem falar que tem coisas que já há muito tempo, né? Que já era para ter. Muito tempo, assim, por exemplo, assim, as cirurgias, né? Pessoas esperando para cirurgia, para marcar uma consulta com um oncologista, um cirurgião oncológico. Fazer, às vezes, uma biópsia também é um diagnóstico. É muito demorado, né? Mas os profissionais que atendem oncologia, os pacientes, eles babam, né? De falar dos médicos, né? Então, graças a Deus, a gente tem, né? Esse aconchego. E assim, a importância de a gente trazer e mostrar que existe algo, né? A gente sabe que a questão do terceiro setor, a filantropia, né? Essa parte, ela é fundamental. É fundamental pro dia a dia, e casos, né? E experiências como Carminha são fundamentais para poder realmente fazer a diferença. E a gente sabe que existe uma forma de estruturar e deixar organizado. O que precisaria ter de organização da sociedade, do poder público, para ajudar essas entidades como a Casa do Amor? Ave Maria, porque a demanda é muito grande, né? Eu acho assim que é muito difícil para conseguir esse documento, esse CEBS. Eu acho que deveria ser a burocracia, né? É muito grande. Para conseguir, como é que eu vou conseguir um contrato de um hospital? Né? Eu estou lutando, eu já fui procurar o diretor do hospital de base, tenho ligado até para Brasília, para outros funcionários, para tentar viabilizar esse documento, para ver se a gente consegue receber algumas emendas ou alguns projetos, porque eu necessito de, por exemplo, na casa eu tinha 3 técnicos de enfermagem, eu tive que demitir, porque eu não tive como pagar. Aí, tenho só um técnico de enfermagem. Enfermeiro, eu precisava ter um enfermeiro à noite, eu tenho um de manhã, um de tarde, eu precisava de um à noite, não tenho como pagar. Então, se viesse né, um recurso a mais fixo, alguma coisa fixa, a gente se sentiria mais confortável, né? Temos uma nutricionista, nós temos muitos pacientes em uso de sonda, você sabe disso, né, doutor? Muitos pacientes de sonda, eles têm que ter uma alimentação específica, né? Onde a nossa nutricionista trabalha todo o cuidado, todos os nutrientes que eles precisam para manter o peso, para manter o tratamento. Então, é muito difícil para manter.
Às vezes, tenho que providenciar os nutrientes que ela necessita, que são produtos caríssimos, né? E eu tenho que me virar para providenciar, porque eu não vou deixar que eles fiquem necessitando, né, o peso baixo, então eles precisam dessa alimentação. Entendi. E em relação a essa certificação, o que hoje, assim, é imediato que está travado, que precisaria de ter, sei lá, um destravamento, aonde que alguém que às vezes está assistindo aqui fala, eu posso ver, tá isso aqui parado, o que está hoje travado, assim, imediatamente para poder as coisas desenrolar? É a parte financeira. Não, eu sei, Sim. a parte financeira que a gente sabe, mas eu falo dessa parte de certificações, de tudo, o que hoje está travado? Do documento, isso. Né? Exatamente, é viabilizar, né? Esse contrato, que só poderia ser o contrato, né? Que a gente está tentando essa documentação com o diretor para ver se ele consegue viabilizar esse contrato de uma forma que o hospital aceite, né? Entendi, que seja A gente vai ofertar leitos para esses pacientes que ficam lá no hospital, que precisam desses leitos. Porque na realidade já tem esses leitos que fornecem. Por exemplo, hoje a gente sabe da importância da Casa do Amor, ela funciona até como uma forma de deshospitalização, né? Então, a gente sabe, às vezes tem uns pacientes que, se depender, às vezes, das condições socioeconômicas da estrutura, ele não consegue receber alta nunca. E aí, às vezes, a pessoa, a gente recorre para a Casa do Amor, para algum abrigo, para poder realmente aquele paciente continuar os cuidados fora do hospital. Oxigênio, né? Oxigênio é caro. Às vezes eu tenho 3, 4 pacientes no oxigênio. Eu tenho que arrumar dinheiro para manter né? Não pode faltar o oxigênio. Então, é uma demanda muito grande de despesa, né? Uma demanda muito grande. E essa demanda hoje, a pessoa que quiser ajudar a Casa do Amor, como é que ela faz? Aonde que ela procura? Como é que funciona hoje as pessoas? Um empresário que quiser doar, alguém que tiver uma ideia, como é que a pessoa faz hoje para poder ajudar a Casa do Amor? Eu gostaria que essa pessoa que tem desejo de ajudar fosse visitar a casa. Porque lá ele ia ver de perto, né? Eu ia apresentar para ele a nossa situação. Quem tiver o interesse de ajudar, né? Porque é como você falou, né? Estou vendo ali, né? A gente tem, às vezes, pacientes que chegam com a roupa do corpo, né? Não trazem nada. Então, eu tenho que ter um kit de produtos íntimos, né? Sabonete, creme dental, tudo que o paciente precisa, toalha de banho, tudo que eles precisam para ter um conforto, né? Então, tem essas pessoas nessa situação, que chegam numa situação de pobreza terrível. Não tem nem documento, não tem nem registro. Às vezes, tem alguns que vão sem documento, eu que tenho que tirar os documentos, né? E recebo também, porque lá é só para as pessoas que moram fora da cidade. Mas eu tenho recebido muitos pacientes daqui na situação de abandono. Vulnerabilidade. De vulnerabilidade. Entendi. Em relação... O que hoje a Casa do Amor vem tentando projetar, fazer para crescer mais e melhorar, além dessas questões que a gente está conversando aqui? O que tem de ideia? Para onde você imagina a Casa do Amor indo? Por exemplo, o amor para mim é o mais essencial, o amor e o cuidado, né? Mas para que eles tenham assim, eles recebam tudo isso, precisam de alguns recursos, né? Como, por exemplo, a gente precisava de alguns recursos assim para uma sala onde tivesse alguns aparelhos assim, aparelhos simples que a médica pudesse usar lá, de uma ultrassonografia que pode ser levado, outros aparelhos que ela fala, necessito disso aqui agora, se tivesse aqui não precisava marcar consulta. Então, ela que poderia dar essa relação dessas coisas, que sempre ela me fala, Carminha, se tivesse isso aqui, seria melhor pra gente. Então, tem esses recursos que se alguém tivesse, a gente poderia levar para apontar para ele a necessidade daquilo ali. E aí que é a importância também de se criar parcerias. Quando a gente tem áreas, né, de ONGs, terceiro setor, todo mundo nessa parte tem uma forma ou outra, né, de ajudar. Então, recentemente, a gente está aí com o Instituto Colamigo, é lógico que é bem um bebê em relação à Casa do Amor, e a gente tem as ideias e tem os ideais, né, e tem um projeto nobre, mas realmente a gente vê como que é a questão burocrática, a dificuldade para você ter uma seriedade e fazer algo correto, né? Como é que a gente... Como é que é difícil, mas assim, quando a gente tem o propósito, o ânimo, essas coisas assim, enfrenta e dorme sossegado e com ânimo no outro dia, né, Carminha? Os carros mesmo que nós temos uma das ambulâncias foi a maçonaria que doou, né?
logo quando eu comecei o projeto, a maçonaria doou. Só que eu estava precisando, que eu já estava precisando de uma que tivesse mais recurso. E aí recebi de uma emenda, né? Essa outra ambulância de uma emenda há mais ou menos uns 2 anos. E a Sprinter foi um empresário daqui da cidade. Um empresário que doou a Sprinter, né? Então, graças a Deus que existem essas pessoas que... né? Que são tocadas, e socorrem. Socorrem, né? Ganhei agora o Fiorino, porque assim, eu preciso fazer as compras da casa. Muitas pessoas têm doação que não tem condição de levar. Carminho, eu tenho aqui, mas tem que pegar agora. E eu vou pegar, são coisas assim. Nós temos também lá um bazar, que é um trabalho de extensão que a gente faz com os nossos irmãos que moram na periferia. Nós ganhamos roupas usadas, colchão usado, geladeira, tudo que as pessoas não querem mais, e a gente vende para essas pessoas as roupas. Eles mantêm o brechó deles no bairro onde eles moram. Então é um trabalho de extensão que eles ajudam a casa e a gente ajuda eles, né? Vendendo, passando para eles por um valor bem acessível, para que eles possam também trabalhar, né? Aí toda segunda e terça-feira nós temos as voluntárias que vão para lá e vende para essas pessoas que já estão agendados com ela para pegar. Então, esse dinheiro que entra é o dinheiro que a gente usa naquele dia para comprar o pão que está faltando, o tempero, essas coisas que necessitam. A gente vê que ali, a gente que lida, né? A gente vê que ali é uma escola de vida, né? É uma escola de vida. Hoje tem alguma parceria fixa em relação à faculdade, alguma coisa que é constante, que existe algo assim que está funcionando hoje ou que pode vir a funcionar? O que é que você vê dessa parte assim? Geralmente os estudantes vão fazer trabalho lá, né? Por exemplo, psicólogas, farmacêuticas, né? Geralmente vão com o professor para fazer algum trabalho. Antigamente, tinha os estudantes de enfermagem que iam para fazer o estágio lá juntamente com o professor. Mas, ultimamente, eles não estão indo mais. Dr. Welmer está com um projeto de levar os estudantes de medicina, né, que vai contribuir muito com a gente. Tem levado outras vezes, mas ela quer uma coisa organizada, fixa, perene. Tem ajudado muito, né? Agora, sempre eles levam, né? Agora mesmo nós estamos com 2 estudantes de farmácia, né? E enfermagem não foram mais, né? Mas é dessa forma. E a época também da pandemia foi ainda mais difícil, não foi? Muito difícil, né? Mas eu não fiquei um dia sem ir. Porque a pandemia, assim, questão de escolas, de voluntário, foi bem muito difícil. Muito triste, né? Muito triste. E assim, é que nem eu falo, a Casa do Amor, ela consegue ver na ponta, assim, o que muda, o que tem de dificuldade, ela vê rapidamente. Por isso que eu falo que é o braço que existe, né? Que às vezes tem certas coisas que não tem uma certa celeridade e que às vezes você tá ali, justamente o terceiro setor, para ser aquele braço que às vezes onde o Estado às vezes não chega, né? Eu achava que deveria ter outro olhar, né? Porque esse trabalho beneficia a cidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que está enferma, né, vai para o hospital e recebe um atendimento desse lá na Casa do Amor, com todos os recursos necessários que ele precisa, eu acho que deveria ser reconhecido, né? E deveria viabilizar recursos para que a gente pudesse fazer melhor ainda. Eu não tenho dúvida, porque o que eu vou e passo, né? É lógico que quem tá ali todo dia mexendo, mas assim, você vê o carinho que tem os pacientes contigo, é algo assim... E eu por eles. Assim, mas é porque justamente eles sentem realmente mais do que acolhidos, né? Vira uma família, né? Vira uma família. E dessas histórias assim que, né, que todo dia tem uma história. Dia tem uma história diferente. Quais as histórias assim marcantes que você tem aí ao longo desse tempo na Casa do Amor, que você lembra assim, fala... Nossa, Ave Maria, nós tivemos assim, tem várias histórias, né? Mas, por exemplo, teve uma menina que ela foi acometida de um tumor de língua, né? De boca, na língua. E ela foi para os nossos cuidados, ela tinha 24 anos, era noiva, e ela engravidou do noivo, tinha um menininho de 8 meses. E quando ela foi lá para a Casa do Amor, ela foi para fazer o tratamento. Mas ela já chegou num estágio bem adiantado, muito grave, né?
Já não falava mais, usava a tráqueo, alimentava por sonda. Mas todos os dias, quando eu entrava no quarto, que eu conversava com ela, ela me respondia, né? Escrevendo. Ela ficou comigo a média de uns 4 meses, 3 meses. E o noivo ficava junto. Aí um dia eu entrei no quarto e perguntei para ela, falei assim, conversei com ela e perguntei para ela se ela tinha algum sonho. Aí ela falou que tinha um sonho, escreveu, que ela tinha um sonho de ainda casar vestida de noiva, que ela queria casar vestida de noiva. Aí eu falei, pois você vai casar. Aí chamei as pessoas, os funcionários da casa, ela já estava bem adiantada a doença, e chamei o noivo dela e perguntei se ele tinha vontade de casar com ela, ele falou que tinha. Aí era uma quarta-feira, rapidamente eu mandei fazer a roupa de noiva dela, para colocar em cima, que ela já não levantava mais. Outra pessoa conseguiu a roupa para o noivo, o terno, as coisas todas. Eu arrumei tudo. Um deu um bolo do casamento, outro deu... Fez aquela festa assim, linda, né? Foi o casamento mais lindo que eu já ouvi na minha vida. E ela era evangélica. Ela escreveu para mim que ela queria que o pastor da igreja dela viesse fazer o casamento. Eu fui atrás do pastor. E o pastor veio, e quando nós arrumamos tudo, que o bolo chegou, eu cheguei na porta do quarto, mostrei o bolo para ela. Ela felicíssima, mandei fazer a tiara para colocar, ficou linda. E aí ele fez assim aquele casamento, a coisa mais linda do mundo. Um amigo meu que toca violino foi para fazer, foi um casamento lindíssimo. Aí teve a festa de bolo, a celebração. Aí quando foi de noite, quando terminou tudo, eu cheguei no quarto e falei com ela, e aí, meu amor, como é que você está? Aí ela respondeu, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Aí, umas 10 horas da noite, eu falei, então vamos tirar a roupa, vestir a roupa de dormir, fui tirar as coisas do cabelo. Aí ela pediu para não tirar, que ela queria dormir com aquela roupa. E o bucazinho de flores na mão e ficou. Quando foi de manhã, que a gente chegou no quarto, ela morreu, né? Morreu, foi uma coisa assim, até hoje eu tenho as fotos, né? Ela morreu de manhã, e do jeito que ela estava... Morreu com o sonho realizado. Com o sonho realizado. Foi o dia mais feliz. Foi, ela falou. O último dia dela foi o dia mais feliz da vida. Foi o dia mais feliz da minha vida. E realmente foi mesmo. E aí, né? E eu falo como que é. Porque assim, muitas pessoas, né, que às vezes não passou por uma situação de câncer e na parte de cuidados paliativos, você vê a finitude, você saber que mesmo numa situação mais difícil... Todos os desejos a gente faz. Por exemplo, a gente recebeu lá você lembra de um dos últimos que a gente recebeu, um rapaz de 24 anos que tinha aquela doença da epiderme. Epidermólise bolhosa. Ele também tinha um câncer, né? E ele já estava bem mal. E quando foi um dia, eu cheguei no quarto. Ele não comia o que tinha na casa. Todos os dias ele desejava algo diferente. Aí quando foi um dia, eu entrei no quarto, perguntei como é que ele estava. Ele falou assim, ô mãe, eu tenho um desejo na minha vida. Eu falei, qual é o seu desejo? Dar luzes no meu cabelo. Eu falei, você quer dar luzes no cabelo? Mas ele nem sentava mais. Aí eu perguntei ao médico se podia, o médico falou que podia. Aí eu busquei a pessoa, fui atrás da pessoa, ele ficou deitadinho na cama e deu as luzes no cabelo, sabe? Então, assim, todos os desejos que eles têm, que eles falam pra gente, eles não vão ser um desejo. Pode ser tudo que eu posso fazer para deixá-los, assim, confortáveis, amados, cuidados, a gente faz. E é bonito, gente, é por isso que eu falo, tem que ver. E aí, assim... Um momentinho, uma hora que você for, essas histórias assim, elas surgem assim a todo momento. Se você acompanhar um tempo e ver, é isso aí. A Casa do Amor é essa a realidade. Quem às vezes tem uma visão diferente, quer realmente, às vezes, buscar um sentido na vida, vai lá ver como é que é. E valorizar. Né? Não reclamar. Eu falo assim, a Casa do Amor me ensinou 2 coisas assim, muito importantes na minha vida, de não pedir nada a Deus, que Ele sabe o que eu preciso, e não reclamar de nada. Então, eu aprendi a não reclamar. Só glórias e graças a Deus por tudo, né? Mas eu vou pedir uma coisa aqui, eu vou pedir que vocês conheçam a Casa do Amor, conheçam mais Carminha, compartilhe esse vídeo, esse episódio, faça a sua inscrição, dê seu like e
siga nas redes sociais, depois siga também, né, a página do Sim. Instagram, Casa do Amor, para poder você ver uma forma de poder conhecer. E quem tá à distância, né, eu já tô, se confiar na gente no que a gente tá falando aqui, e se não puder vir, tente de alguma forma ou de outra ajudar. E essa ajuda, às vezes, não é nem questão financeira, é divulgar uma informação, mandar para a pessoa que conhece. E às vezes o mais difícil, eu falo, é às vezes você doar em ação, porque a questão de é lógico que é super importante, mas a pessoa que doa o seu tempo de uma forma ou de outra tem um valor ainda muito grande, né? Eu renunciei toda a minha vida para servir a Deus dessa forma, né? Então eu me casei, tive 2 filhos, adotei 8. Conta essa história dos filhos. Adotei 8 filhos e nessa missão também que Jesus me confiou. Mas eu sinto assim realizada, né? Que eu falo assim que eu não posso perder tempo, né? Nosso tempo aqui é muito curto, eu não posso perder, eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho para investir no amor, né? E a gente amar dessa forma, né? E como é que você imagina para que essa história da Casa do Amor ele se perdure por séculos aí? O que você imagina que poderia ter um momento que não tem mais Carmi? Como é que essa Casa do Amor ela deveria estar para poder continuar? Pois é, eu tenho pensado muito nessa situação, né? Porque não pode ser do jeito que a gente quer, né? E eu vejo assim que eu já estou envelhecendo. Não, você tá ótima, mas eu falo que tem certas coisas que tem a pessoa que traz ali, que encarna, né? Aquela missão. Mas a gente sabe que coisas importantes como essa tem que sempre tentar uma forma que ela continue independente da pessoa, né? Eu tenho meu filho, né? Que abraçou junto comigo desde quando ele era estudante, ele já me ajudava, né? E eu espero que ele dê continuidade, né? A esse projeto. Então, né? A família, o bom que abraçou para continuar, porque não pode não, isso aí tem que anos assim, e anos. Tem que renunciar tudo para servir a Deus dessa forma, né? Que eu não tenho um dia assim, falar assim, hoje eu vou folgar, né? Sábado, domingo, dia santo, dia de Natal, dia de Ano Novo, dia de qualquer dia, eu não posso ficar sem. Você já parou para contar quantas pessoas você já ajudou nessa vida aí? Mas muita gente, viu? Muita gente. Né? Muita gente. Tem alguns relatos, né, que eu escrevo, né? Que eu tenho escrito, assim, alguns relatos de pessoas assim, que eu não quero perder a lembrança dessas pessoas, né? São pessoas que me ajudaram na minha fé. Porque, assim, passei por muitas situações de luto também. E quando eu deparo com esse sofrimento, eu me vejo de uma forma, assim, segura, né? Segura. Minha mãe morreu, com pouco tempo meu pai morreu. E depois morreram 2 filhas minhas, então eu tive, assim, esse suporte dentro do trabalho que eu faço, desse convívio. Veio alguma lembrança aí que você vê na sua cabeça que você quer falar aí? Eu acho que veio alguma coisa na sua cabeça dessa lembrança aí. Eu queria, do que eu passei... O que você me contou, que você falou de lembranças que você não quer esquecer. O que vem aí agora na sua mente de lembrança? Eu não quero esquecer. Essas pessoas que já passaram na minha vida, eu não quero nunca esquecer delas, né? Parece que elas são seladas, né? E, às vezes, quando eu vou dormir, eu fico tentando lembrar dessas pessoas, né? Que são pessoas que me ensinaram, fortificaram a minha fé, a minha conduta pessoal, assim. Agradeço muito a Deus por esse convívio com essas pessoas. Fala uma pessoa aí que vem na sua cabeça agora. Eu lembro muito de uma mulher, uma cigana, né? Que foi lá para a Casa do Amor. Ela era muitíssimo sofrida, muito sofrida. E eu estava, na época, passando também por uma situação muito difícil. E todas as vezes que eu chegava, que eu queria, às vezes, chorar, porque eu estava lembrando que estava passando. Uma filha minha ficou 40 dias na UTI. E ela que me dava forças para que eu pudesse reagir diante daquela situação. E ela teve um câncer, ela ficou muito tempo no uso de uma traque, no uso de sonda, e todas as vezes que eu chegava no quarto, que eu ia conversar com ela chamava Branca, eu falava, Branca, como é que você está? Ela falou, mãe, não existe dor para me queixar, não existe sofrimento para me queixar, porque Deus é tão bom que me deu você na minha vida e me deu esse lar. Então, eu falo assim, diante de todo esse sofrimento, né, que a gente convive, a gente vê que ainda existe gratidão diante de tudo isso. Veio uma pergunta aqui, estou perguntando como é que eles podem fazer para visitar
pergunto, como é que pode fazer essas visitas lá na Casa do Amor? A hora que a pessoa quiser, né? Assim, eu gostaria de receber, porque eu poderia mostrar a casa, se quisesse, assim, ligar para o momento que eu esteja lá, né? Eu saio muito, eu posso deixar o meu número aqui, né? Certo, aproveita e já deixa o número pra gente. O meu número pessoal é 77999632045. E o número da Casa do Amor é 7734219660. Certo. Então, aproveitando aqui, né, a gente está chegando aqui mais pro final, né, do nosso Tudo Que É Bom, né, uma mensagem passa voando, né, rápido demais. Mas se hoje você fosse deixar uma mensagem para os pacientes, para quem está lidando em relação ao diagnóstico, tratamento de câncer, ou então, né, que está nessa luta, o que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Eu confio muitíssimo na misericórdia do nosso Deus, né? Eu sempre falo para eles assim, que enquanto a vida há esperança, né? Mas o que eu me preocupo mais na vida não é tanto com a parte material, é com a parte espiritual. Portanto, na casa nós temos assim esse preparo da finitude e sempre levo para eles assim a segurança de que eles não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. Que nosso Deus, o médico dos médicos, está assim, zelando por cada um, cuidando da melhor forma possível. Isso é o meu é o meu dia a dia, o meu momento com cada um deles. Gente, não tem como, né, não emocionar e ficar sensibilizado com que Carminha vem aí ao longo dos anos, a todo dia, e que vai vir muitos anos ainda nessa luta e tem muito ainda para poder estruturar, melhorar. E a gente sabe que uma ideia, um projeto, uma realidade do que é a Casa do Amor, ela realmente já se provou do tempo que não é do dia para o outro, vai perdurar muito tempo. E aí, aproveitando para vocês, né, tá apoiando, né, o podcast Unidos contra o Câncer, divulgando essas mensagens, conhecendo nossos convidados, conhecendo os seus propósitos, os seus projetos, porque realmente quando a gente traz essas pessoas é que realmente estão aí nessa luta, né, contra o câncer. Então aproveite aí para poder, né, conhecer a Casa do Amor, as doações são importantes e doar seu tempo, doar, né, esse trabalho. É um remédio. É o melhor remédio que tem, e é uma coisa que eu sempre falo. Tudo aquilo que você faz ajuda, volta em dobro para você. Ajuda, ganha quem ajuda. É verdade. É impressionante. Você quer realmente fazer a diferença, ser mais feliz e ver suas coisas acontecendo. Às vezes você tentar, mesmo uma gotinha no oceano, você chegar e tentar fazer a diferença. E Carminha não é uma gotinha não, ela é um mar de coisas que vem fazendo e que realmente a gente fica muito feliz e tá aqui realmente divulgando. E espero que vocês tenham misericórdia e ajudem também em relação à Casa do Amor. Então, continue aí, sempre nos apoiando, continuando, porque a gente vai estar sempre aqui, Carminha. Eu quero te agradecer carinhosamente por esse momento. E a vocês também. Porque a gente vai continuar aqui sempre unidos contra o câncer. Amém. Muitíssimo obrigada, gente, doutor. Compartilhe. Até segunda-feira que vem, né? No nosso podcast, que a gente vai estar sempre trazendo pessoas iluminadas igual Carminha. Obrigada aí, gente, por ter acompanhado. Deus que abençoe vocês. Amém.